Sejam todos bem-vindos. É um prazer muito grande podermos estar juntos para engrandecer o nome do nosso Deus. É um memorial que hoje estaremos participando para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que todos possam estar preparados para que, nesse momento, nós como igreja estejamos nos reunindo para o louvor e para a adoração do nosso Deus. Quero agora então estar iniciando esse momento, rendendo ações de graças ao Senhor, intercedendo, orando para que o Senhor possa se sentir tocado por nosso ato de adoração. É interessante que nesse momento nós possamos investir no louvor, na adoração, em ações de graças a esse Deus maravilhoso. Nos empenharmos em adorá-lo e bendizer o teu santo e maravilhoso nome. É muito importante que, como servos do Senhor, como amados do Senhor, nós estejamos inundados pelo teu imenso e maravilhoso amor. Que Deus possa receber de nossa parte todo o louvor, toda a adoração. Nós vamos orar neste momento para engrandecermos o nome do nosso Deus. Que você possa nesse momento estar totalmente concentrado. O interesse é que nesse momento você possa desacelerar, você possa entender de que nossa atenção deve ser plenamente depositada no nosso Senhor. Amém? Vamos orar então? Pai querido, Senhor eterno, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer, te louvar e te agradecer. Nós queremos render louvores a ti, porque entendemos que o Senhor é o nosso Deus, é o Deus da nossa salvação. O Senhor se sacrificou por nós, dando a sua própria vida, para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. O Senhor preparou e tem preparado um cenário eterno, para que vivamos uma eternidade junto ao Pai. O Senhor se sacrificou e o Senhor está junto ao Pai, preparando-nos morada. E deixou conosco um Consolador, para suprir as nossas necessidades. Muito obrigado pelo teu amparo, muito obrigado pelo teu acolhimento, muito obrigado por se importar conosco. Nós estamos com os nossos corações plenamente receptivos à tua palavra. Ó Deus, nós queremos nos concentrar plenamente nos teus ideais, nos teus intuitos. Ó Deus, que nesta noite, este culto de louvor e adoração possa ser pleno, possa ser a totalidade daquilo que nós podemos exprimir. Que o nosso coração esteja repleto de interesse, de intuito, de adorá-lo e bendizer o teu nome. O Senhor é maravilhoso, Pai, e assim é que nós nos colocamos diante de ti, para louvá-lo e para agradecê-lo. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bem, nós vamos agora então estar participando de um momento diferente, porém apropriado. Eu quero nesse momento estar passando para aqueles que estarão nos conduzindo no louvor e adoração ao nosso Deus. Então, de forma surpreendente, temos aqui duas pessoas que estarão adorando a Deus conosco, nos conduzindo no louvor e adoração ao nosso Senhor. Antes eu falar, tu cantava sobre mim.
Amém. Glória a Deus. Fomos conduzidos no louvor e adoração ao nosso Senhor, com esse cântico tão belo que expressa o intuito de Deus em nossas vidas. Ele quer nos abençoar. Ele quer estar sempre sendo notado por nós. E é assim que nós nos aproximamos do nosso Senhor. Nós vamos estar, neste momento, colocando diante de Deus nossas intercessões. Eu quero te convidar a se colocar comigo em oração. Há muitos motivos para colocarmos diante do altar do Senhor. Motivos específicos, motivos gerais. Nós temos nações que ainda passam pelo pico da pandemia, que ainda estão ascendentes, e nós precisamos interceder. Até mesmo para aquelas nações que estão descendentes. Temos que continuar louvando, continuar intercedendo ao nosso Senhor por estas vidas. Portanto, é muito importante que nós estejamos agora nos concentrando em louvar e bendizer o nosso Senhor através das orações. Existem pessoas específicas que estão ao nosso lado, que passam por dificuldades também. Pessoas que fazem parte do nosso círculo social, do nosso círculo familiar, que estão passando por tristezas. Tristezas pela perda de entes queridos, tristeza porque estão enfermos, tristeza porque percebem a calamidade que está se estabelecendo no âmbito social. Então, há muito que nós possamos observar e orarmos e intercedermos. E eu quero te convidar agora para juntos colocarmos diante de Deus. Eu daqui coloco aqueles itens que eu me lembrar no momento para interceder. Pessoas queridas, circunstâncias e até mesmo eventos que devemos estar orando para que Deus entre com providências. E você de sua parte também o faça. Coloque diante do Senhor aquilo que passa por seu coração, aquilo que acontece em sua mente agora, oriundo de seu coração, para que tu possas estar diante de Deus, derramando as suas petições, as suas súplicas, as suas intercessões. Diante de Deus, colocando aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Amar o nosso semelhante, amar o próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas, mas ao próximo como a nós mesmos. É assim que o faremos neste momento. Vamos orar? Então, eu coloco diante de Deus as pessoas específicas, as circunstâncias, os eventos, e você, de sua parte, também o faça, em nome de Jesus. Pai querido, Senhor eterno, em nome de Jesus, nós queremos bendizer, te louvar e te agradecer. Ó Senhor, estamos passando por um episódio difícil da história da sociedade humana. Ó Deus, nós temos locais que no momento passam por crises, as crises em âmbitos mais diversos. Crises na saúde pública, crise na saúde física e emocional, saúde pública, instituição, saúde física e emocional das pessoas que passam pelas mesmas, assim como, Pai, do sistema econômico. Há muitas dificuldades acontecendo e nós precisamos clamar o Teu santo nome. Há muitas coisas que fogem de nossa alçada. Nós já não podemos mais estar fora do nosso domínio, do nosso controle. Nós então, Pai, temos o Senhor, que uma vez nós nos identificando contigo, podemos atrair ao nosso convívio suas ações, as ações que vão além do natural. Podemos contar com prodígios, podemos contar com sobrenatural para sermos bem-sucedidos em meio às dificuldades. Por isso nos colocamos diante de Ti, para clamar, para louvar o Teu santo nome, para clamar, para interceder. Ó Deus, que pessoas que neste momento passam por dificuldades sejam encontradas por Ti. Abram seus corações, se manifestem, identifiquem-se diante do Senhor e possam receber de Ti o que é devido, o que é necessário, o que vai supri-los. Ó Deus, nós temos pessoas do nosso círculo social, nós temos pessoas do nosso círculo familiar que passam por dificuldades, ó Deus.
entra com providências, Senhor, e as dificuldades são as mais diversas. As tristezas que abatem o coração, tristeza pela perda de um ente querido, tristeza por estar enfermo, tristeza por estar em ansiedade, em depressão, tristeza, Pai, por estar passando por um momento de dúvida, de incerteza no que diz respeito ao âmbito financeiro. Ó Deus, em nome de Jesus, entra com providências, faça acontecer sua vontade em meio ao povo, que tu possas, Pai, exercer o teu domínio entre as nações. Pai, em nome de Jesus, considera as nossas petições, nossas intercessões. Ó Pai, nós somos pequeninos no que diz respeito à dimensão dos problemas, mas uma vez contando com o Senhor, podemos sim, Senhor, transformar realidades. Então entra com providências, Pai, em nome de Jesus. Clamamos o teu poder, clamamos o teu nome, para a tua honra e tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu gostaria de neste momento estar fazendo a leitura de um texto que servirá para uma reflexão que estaremos agora participando. Quero convidar vocês a abrir suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Eu vou estar lendo e os amados, por favor, acompanhem a leitura do texto, pois estaremos tecendo comentários acerca do texto aqui que foi sugerido para leitura. Todos encontraram? Então eu faço a leitura, acompanhem-me nessa leitura. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo do Senhor, pelo corpo e o sangue do Senhor. Esse texto é uma apreciação do apóstolo Paulo acerca de um momento muito importante na história da pessoa do Senhor Jesus entre nós. É fato de que o momento em que Jesus se põe a comemorar a Páscoa, estava ele reunido com seus discípulos no cenáculo, e ali ele já tinha a percepção do fato que aconteceria, do seu sacrifício, e ele estava angustiado, e assim como também ciente de que seria traído. Ele seria traído por Judas Iscariotes, que já havia macumunado com os líderes religiosos e ali vendido Jesus por 30 moedas de prata. E o fato é que, tendo ele feito isso, ele abriu a possibilidade de que fosse cumprido um fato determinante, que foi o sacrifício, que foi a morte de Jesus. Jesus, nesse momento em que ali estava com os seus discípulos, ele decide lavar os pés dos seus discípulos, para lhes mostrar a sua humildade, para lhes mostrar o seu amor, para dar referência e gerar influência, para que posteriormente os discípulos assim também se comportassem. E o Senhor Jesus, então, ele possibilita este evento, este momento ímpar, e ele lava os pés dos discípulos. E com isso, a apreciação do apóstolo Paulo, ela nos remete a este contexto. O contexto em que Jesus serve a sua ceia. Tendo ele dito isso, ele nos remete a uma apreciação. A ceia deve nos levar a alguns comportamentos. O primeiro deles é olhar para trás.
olhar para trás para perceber o que aconteceu, para que pudéssemos usufruir da salvação possibilitada por Cristo Jesus. Olhar para trás, para a cruz do Calvário, ali onde Cristo Jesus se fez como ovelha muda que vai ao matadouro. Ele não foi como um outro animal que espernearia ao estar indo e sendo conduzido ao matadouro. Ele foi como ovelha muda, porque ele sabia o que estava fazendo. O princípio básico de sua ação era o amor dele por nós. Então ele se coloca como ovelha muda que vai ao matadouro, para nos possibilitar a eternidade. Então a morte de Jesus deve ser lembrada por todos nós. O texto diz que nós precisamos fazer ou realizar a ceia em lembrança da morte do Senhor Jesus e posteriormente até que ele venha. Mas aqui especificamente nos lembrarmos do sacrifício de Jesus. Ele sofreu em nosso lugar, ele se pôs como ovelha que seria sacrificada em nosso lugar. O salário do pecado era a morte, logo nós é que estaríamos nessa cruz, mas ele ocupou o nosso espaço na cruz para nos possibilitar um lugar na eternidade. Então nós precisamos olhar para trás e perceber os acontecimentos que culminam na nossa salvação. Foi por causa do sacrifício de Cristo Jesus que como ovelha muda se coloca ao matadouro, tomando sobre si a iniquidade de todos nós. As pisaduras que foram projetadas por sobre ele, era para ser projetadas por sobre nós. E ele não se minuciosamente negou. Ele não negou essa proposta em hipótese alguma. Ele pura e simplesmente se coloca afeiçoado a todos nós, como um sacrifício vivo. E é isso que ele espera, que nós percebamos os teus feitos, fazer valer a pena o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, tendo ele morrido. No mínimo, considerarmos que a morte de Cristo Jesus deve causar um impacto em nossas vidas, deve nos tornar sensíveis ao ponto de aceitarmos as suas orientações. Mas também, não tão somente olharmos para trás, mas também olharmos para frente e percebermos lá na frente que ele disse aos discípulos quando ascendeu aos céus, para que eles não ficassem tristes, porque ele deixaria conosco um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, mas estaria indo para o céu, para nos preparar morada. E ele ainda diz que a morte de Cristo Jesus, até que ele venha. Então Cristo irá voltar. Então precisamos projetar os nossos olhos para trás e nos lembrarmos da morte de Jesus, mas também projetarmos os nossos olhos à frente para percebermos a esperança da tua volta, para que assim possamos andar pelo trajeto até que nos encontremos com o Senhor com uma esperança, sensíveis ao seu agir em nossas vidas, sensíveis à sua presença, representado pelo Espírito Santo de Deus que está conosco. Então nós precisamos ter esta noção. Os dias que passamos aqui na terra, eles tendem a ser menos penosos em meio às adversidades, justamente porque temos a esperança de tua volta. Eu me lembro de que houve um terremoto no Irã, e na Armênia mais especificamente. E esse terremoto ele aconteceu em meio a uma situação que eu quero trazer como narrativa para vocês. Um garoto chamado Irã, aí sim, Irã, ele é levado pelo pai para a escola. E chegando lá na escola, ele quer ficar com o pai. E o pai diz, não filho, fica na escola. O pai vai para casa e vai trabalhar e depois vai voltar para te buscar. E aí o Irã perguntou, ou exclamou, pai, o senhor volta mesmo? O senhor não vai me deixar aqui? E o pai prometeu que voltaria. Então o Irã decidiu entrar para a escola. E quando o pai foi para casa e depois foi trabalhar, ele ouve a notícia de um terremoto. E esse terremoto atingiu a escola do Irã. E os entulhos caíram por sobre a sala onde o Irã estava.
E o Irã, com mais alguns amiguinhos, ficaram soterrados, mas estavam ali ainda podendo levantar suas cabecinhas. Mas o ar estava acabando. E as crianças começaram a chorar. E o Irã dizendo para elas que elas deviam ficar esperançosas, porque o meu pai disse que voltaria para me buscar. Então eu acredito no meu pai e por isso vocês devem confiar também. Eu posso dizer que o meu pai é um ser de caráter e ele disse que voltaria, então ele vai voltar. Então vocês não precisam se desesperar. E as crianças que ali estavam passaram a ter esse conforto e a estarem menos desesperançosas, assim como estava o Irã. E o pai então chegou em meio aos entulhos e começou a ajudar o resgate. Os escavadores estavam lá em busca, cachorros estavam procurando sobreviventes e eles incessantemente estavam buscando. Em um dado momento houve a possibilidade de desistência, mas o pai do Irã imediatamente falou: não, vamos continuar, porque eu disse que voltaria para pegar o meu filho. E eu prometi a ele e assim vou cumprir, e continuaram. Até que em um dado momento eles conseguiram encontrar um ambiente onde podiam ouvir a voz das crianças e começaram a falar, as crianças falarem com eles. E quando eles abriram para que as crianças saíssem, Irã mais que imediatamente foi e deu um abraço no pai. E disse: obrigado, meu pai, porque o Senhor prometeu e o Senhor veio para me levar para casa. Assim é com Jesus também. Ele foi nos preparar morada, mas disse que um dia voltaria. E voltaria para nos levar, para vivermos uma eternidade com Ele. E eu quero que neste momento você acredite. Você coloque em seu coração esse empenho de fé, e que você possa sentir, ter a sensibilidade de que o Senhor Jesus, representado pela pessoa do Espírito Santo de Deus que há em nós, está bem presente de nós. E Ele não nos desampara. E Ele disse que um dia voltaria. E esperançosos nós aguardaremos. Portanto, o memorial da ceia nos faz lembrar da morte do Senhor Jesus até que Ele venha. E até que Ele venha, nos faz projetar o nosso olhar para frente, aguardando uma eternidade. Mas também nós precisamos olhar para dentro. Nós olhamos para trás, percebendo os eventos, os efeitos da morte do Senhor. Olhamos para frente, esperançosos na sua volta para nos levar com Ele para as mansões celestiais, mas também olharmos para dentro e fazer uma acariação da nossa alma. Estarmos aqui agora fazendo uma introspecção, avaliando, verificando se é em nós algo que está em desconformidade com aquilo que o Senhor espera. É muito possível que nós estejamos nesse momento com um sentimento que nos afasta de Deus. Às vezes estamos sentindo raiva por alguém que nos fez mal. Alguém que nos fez mal há 30 anos, há 15 anos, há 10 anos, há 5 anos, há uma semana ou há uma hora atrás. E isso está dominando o nosso interior. Isso está nos maculando. Está nos fazendo ter sentimentos ruins. William Shakespeare diz que ter ódio é tomar veneno querendo que o outro morra. Só nós mesmos é que estaremos nos machucando. E ainda nos remete ao entendimento do perdão. Eu ouvi o reverendo Hernandes Dias Lopes dizer que nós não perdoamos as pessoas porque elas merecem. Nós perdoamos porque nós precisamos perdoar. O perdão, então, é o meio com o qual nós tiramos de dentro de nós as raízes de amargura, aquilo que está fazendo separação nossa com Deus e com o nosso irmão. A Bíblia nos diz que se nós não amamos as pessoas que estão ao nosso redor, quanto mais a Deus, que está longe dos nossos olhos, percebidos por nosso coração, mas longe dos nossos olhos. Então é importante que nós venhamos a estar preparados. Como você está neste momento? Como está o seu coração? Como você está em seu relacionamento íntimo com o Senhor? Você pode agora se olhar no espelho e falar: bem, eu estou quieto com Deus. Eu estou em uma situação adequada para com o Senhor. Eu pedi perdão pelos atos e os erros cometidos.
Eu estou agora em sincronia, em sinergia com o meu Deus. Porque é importante que todas as vezes que cometemos um acidente no percurso, cometemos algum erro, nós venhamos a nos identificar com Deus no sentido de reconhecer que erramos e isso nos levar ao nosso Senhor. Se porventura temos algo contra algum irmão, se fizemos algo contra algum irmão, é possível e é necessário que venhamos a reconhecer e aí pedir perdão ao nosso irmão. Assim como é importante que venhamos a criar vínculos com o próximo. Se porventura algo que nos separa da comunhão com o nosso irmão, é necessário que haja reconciliação. Como é que você está? Você tem alguém no seu círculo social, no seu círculo familiar, no seu círculo de amizade, em quem você está desligado? Então eu quero te sugerir que neste momento se ligue a esta pessoa. Eu quero te sugerir que neste momento você possa estar pedindo perdão ao Senhor. E quando oportuno, se dirigir a esta pessoa e se reconciliar. É importante que assim o faça. Então o fato de você acatar esta orientação já te deixa em condição de uma introspecção positiva acerca de si mesmo, naquilo que Deus vê em você. Ele esquadrinha o nosso coração e o que Ele tem visto dentro de nós. É necessário que nós estejamos bem preparados. Eu me lembro de uma história de um príncipe que se encontrou com uma plebeia e ele identificou nela a possibilidade de uma esposa. E ela se sentiu super valorizada, super importante. E este príncipe então disse para ela: olha, eu vou para a guerra e quando eu voltar eu vou me casar com você. Então quando ele foi para a guerra, ela manteve-se durante um tempo própria e preparada para a volta do príncipe. Mas em um dado momento ela se esqueceu do príncipe. Em um dado momento ela desvencilhou seus gostos, ela desvencilhou suas sensibilidades e começou a se sentir atraída e seduzida a fazer aquilo que era contrário ao que havia sido estabelecido no seu contrato com o príncipe. E ela o traiu. E ela não só o traiu com outra pessoa, mas também traiu a sua dignidade. E isso fez com que, no momento em que o príncipe voltasse, ele chegasse para ela. E antes de chegar para ela, ele ficou ciente do que tinha acontecido. Então ele chegou para ela e disse que, infelizmente, ela não estava própria para se casar com ele, porque tinha traído a sua dignidade. Então é assim que acontece conosco. Quando Jesus voltar, como Ele nos encontrará? É importante então que nesse momento nós possamos estar nos redimindo com o Senhor. Estar entrando em conciliação com Deus, nos reconciliando com o Senhor, para que quando Ele voltar, Ele nos encontre adornados, puros, na medida devida, para sermos levados em cortejo, para entrarmos com Ele. E quando entrarmos, a porta vai se fechar. E aqueles que não entrarem, infelizmente, passarão uma eternidade sem a presença de Deus. Portanto, é importante que façamos uma introspecção, que olhemos para nós mesmos. E também é importante olharmos ao redor. Esse é um momento de comunhão, o momento da ceia é um momento em que nós olhamos muito para o nosso semelhante. É um momento em que, em comunhão com os outros, nós fazemos da parte de Deus aquilo que é bendito na nossa boca, nos nossos lábios, nos nossos sentimentos. O amor que exala de Deus deve ser pertencente às nossas ações também. As pessoas que vivem ao nosso redor e aquelas pessoas que temos contato durante os dias de nossa vida precisam perceber o amor de Cristo. A comunhão, então, deve ser um fator que prevaleça em nossas ações. E ao sentarmos agora de forma online, cada um em sua casa, mas como uma igreja reunida, ao sentarmos em comunhão, nós estamos também observando o nosso redor, observando o que Deus espera que nós façamos, dividindo, repartindo, compartilhando de tudo, oriundos de Deus. De tudo que vem de Deus nós compartilhamos.
os benefícios dados por Deus, as bênçãos que Deus nos concede, nós partilhamos com aqueles que fazem parte do nosso contexto, com aqueles que tiverem contato conosco, e por que não dizer com o nosso próximo? E quem são os nossos próximos? Todos os que tiverem contato conosco. Quem é o nosso próximo? Todo o que tiver o contato conosco. Amém? Então que Deus possa nos abençoar e nos levar a esta reflexão. E agora, eu quero convidar vocês a fazerem desse momento um momento de sensibilidade, de perceberem a presença do Senhor. Nós estaremos participando do memorial. E agora também, entendendo de que participa da ceia todo aquele que passou pela primeira ordenança do nosso Senhor. Se você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, você está convidado a participar desse memorial conosco. Se o Senhor faz parte, precisa de teu coração, e você se encontra em condição, você já tirou um tempinho enquanto eu estava falando para se colocar diante de Deus e pedir perdão pelas possíveis falhas cometidas, e já se comprometeu ao Senhor de se reconciliar com seu irmão. Você então, nesse momento, se encontra digno de participar desta segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. Participou da primeira, tendo sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Agora participará também desta segunda ordenança. E eu quero crer que, como nós entregamos, você já está com os seus elementos, os 2 elementos, que são esses aqui. Nós fomos no bairro para estar entregando esse kit ceia. Então esse kit ceia foi entregue a cada um dos irmãos. E quero crer que você esteja neste momento preparado para participar da ceia do Senhor Jesus. Então, nós participaremos fazendo uso do primeiro elemento. Eu quero que você pegue agora o primeiro elemento, que é o pão. E eu vou estar lendo um texto. E logo em seguida, nós estaremos comendo do pão. Vamos então, vou ler o texto, que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24. Vamos lá? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado a favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então todos comamos do pão. Senhor Jesus, Pai Celestial, nós aqui estamos em memória do Senhor, lembrando da sua morte sacrificial, salvífica, morte vicária, ocupou o nosso espaço na cruz do Calvário. Então assim estamos nos lembrando da tua morte e também estamos nos lembrando de que um dia o Senhor voltará para nos levar para próximo de Ti, para vivermos uma eternidade com o Pai. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Todos aqueles então que participaram do primeiro elemento, tendo comido o pão, vão participar também deste segundo momento, que é beber do cálice. Vamos então pegar os nossos cálices. Amém? Todos pegaram? Então vamos participar. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então todos nós bebamos do cálice. Pai querido, Senhor eterno, ao tomarmos do cálice, nós somos inundados pela esperança que vem do Senhor. Estamos preparados para passar pelas possíveis adversidades da vida, porque os nossos corações estão esperançosos,
porque nós temos o entendimento da tua presença entre nós, porque entendemos que o Senhor está em nosso meio, o Senhor está conosco, o Senhor nos faz forte, o Senhor nos faz mais que vencedores em meio a todo e qualquer tipo de adversidade. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, é com base nesse entendimento trazido pelo apóstolo Paulo que nós temos o nosso coração contritos, entendendo de que o Senhor Jesus realizou na cruz um evento que é ímpar na história da humanidade. Através do seu sacrifício na cruz do Calvário, nós podemos ter a esperança da vida eterna que está em Cristo Jesus. E com isso ele nos convida a confessarmos com a nossa boca e crermos com o nosso coração que ele foi ressurreto dentre os mortos e ele possibilita a salvação, a vida eterna, a vida abundante com Deus. Em um lugar onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem o que ele tem preparado para todos nós. Ele diz que lá não haverá dor, não haverá tristeza, lágrimas não descerão do nosso rosto. Portanto, é um lugar onde a eternidade com Deus nos será maravilhosa. Então é assim que devemos perceber. Que você possa então ter uma semana abençoada. Que você possa fazer na sua memória, acender aquilo que te traz esperança. A morte do Senhor Jesus te possibilitando vida eterna. Ele morreu para nos possibilitar a eternidade a todo aquele que nele crê. Porque com a nossa mente acreditamos em Cristo, e com o nosso coração percebemos. Portanto, é necessário que nós venhamos a aceitar a Cristo como nosso Salvador, tomar a decisão de recebê-lo, fazer valer a pena o que ele fez na cruz por nós, é aceitar a sua proposta. E ele traz como proposta salvação eterna. Você acredita? Se você acredita, você só precisa aceitar. Se aceitar, o céu se move. Porque a Bíblia diz que o que você decide aqui é decidido no céu também. Então, é assim que nós entendemos de estarmos salvos. Porque ele diz, essas coisas vos escrevi, para que saibais que em Cristo Jesus tendes a salvação, tendes a vida eterna. Se acreditares, você terá vida eterna. Assim como o nosso Senhor, ele também nos remete à esperança de que ele vai voltar. Um momento em que menos esperarmos, ele vai voltar e se apresentará aos céus a todos os olhos o verão, e ele sim apresentará para nos levar consigo, para viver a eternidade com o Pai. Então, que você possa ter o seu coração inundado por esta esperança, uma esperança genuína em Cristo Jesus. Tenha então uma semana abençoada, que você possa enfrentar todos os desafios, entendendo de que Cristo é contigo. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o teu rosto e vos dê a paz. Tenham então uma semana abençoada, queridos. A todos os que estiveram presentes, tenham uma semana abençoada. Que o Senhor possa estar agora na consciência e no coração de cada um. Que vocês possam estar satisfeitos com esta presença e terem a percepção desta presença. Em nome de Jesus. Um abraço, queridos, e até a próxima.